Estamos aqui mais uma vez com a HQC Cast, Homens que Choram. Gostaria de agraciar vocês com a presença ilustre de nosso novo convidado. Eu sou Frank William. Eu sou Emanuel de Jesus e hoje nós estamos com a alegria imensa, alegria incomensurável de receber aqui nosso irmão, nosso amigo de longas datas, Pastor Carlos Brito. Pastor Carlos Brito é uma referência em muitas coisas em Palmas, no Tocantins, no Brasil e nas nações. Pastor Manuel, alegria saudá-lo. Pastor Frank, muito obrigado. Nossa audiência também, que Deus os abençoe. Para mim, uma alegria, uma honra poder estar aqui com vocês, falando das coisas do reino. E como a gente diz, né, somos o menor na casa, estamos para servir, né? Pastor Carlos, aqui a gente tem o costume de começar com uma perguntinha simples, mas muito profunda. Quem sou eu? Quem é o Pastor Carlos Brito? Bom, pela graça de Deus, na misericórdia do Senhor, Deus me permitiu, por esses 32 anos ministerialmente falando, tenho 53 anos, tive 23 anos no campo missionário internacional na Bolívia. Pela graça de Deus, hoje no Tocantins, sou, pela misericórdia do Senhor, pastor de uma igreja local em Los Manes, presidente da Associação de Pastores ali, também na comunidade de Los Manes. E atualmente também diretor da Capelania Unipas aqui no Tocantins, e vice-presidente do Ministério Oasis aqui em Palmas, né? Nosso pastor-presidente, pastor Benedito, amigo do pastor Manuel. E, sobretudo, dou graças a Deus como servo do Senhor, pai, esposo, né? Pai de 3 filhos, Asaf, que hoje tem 30 anos, praticamente vai completar 30 anos, estudante de Direito, também serve a Deus. Andrés, que hoje é casado, serve a Deus também na Igreja Nova Aliança, em Paraguaminas, e pai de uma preciosa menina, Emi Raquel, missionária. Hoje nesses dias ela está pela Tailândia, né? Da Índia, viajou para a Tailândia, pregando o Evangelho. E nosso maior orgulho é poder servir ao Senhor, uma alegria, né? Um privilégio, uma honra servir a Deus, né? Eu costumo dizer, né, que as pessoas às vezes nos perguntam, né, como é que você consegue servir um Deus que você não vê, que você não enxerga, que você não sabe que existe, e fala assim, meu filho, como é que você consegue viver sem ele? Exatamente. Porque a nossa vida não tem sentido, né? Sem Cristo. Ainda mais sabendo de onde nós viemos e para onde nós vamos. Para onde nós vamos, eu creo que esse é o foco maior, né? E falando em saber de onde viemos e para onde vamos, pastor, como é que você vê, assim, dentro dessa sua história ministerial, desses 32 anos, do seu campo pessoal, antes de tomar a decisão por Jesus, pelo seu chamado, algum momento assim impactante que fez o pastor Carlos Brito chorar, aquele choro assim que você não consegue segurar, que vem lá do profundo mesmo, assim? Conta para nós uma experiência sua pessoal, fica à vontade. Pastor Frank, na verdade a gente tem esse ditado popular, homens não choram. É um ditado que quando a gente caía, a mãe, o pai já diz, não chora, né? Você é um homem, não chora. Mas, na verdade, eu creio que isso não é o correto. Nós temos emoções, nós somos seres emotivos, né? Inclusive, eu sempre digo, o homem tem uma tricotomia espiritual, alma e corpo. E na alma reside as emoções, os sentimentos. E eu creio que muitas vezes o homem ele absorve tanto isso aí, que ele chega um momento que às vezes até explode, né? Acontecem muitas coisas por falta de deixar sair esse sentimento. O próprio Jesus, a Bíblia diz que quem homem maior do que o nosso Senhor, né? Quando ele viu aquelas cruzes que ele tinha que levar, ele pegou a dele e pegou a maior. Eu acredito que ele não pegou a menor, não. Ele pegou a maior. Essa aqui é a minha. Então, e a Bíblia diz que Jesus chorou, né? E não foi só uma vez. Não foi só uma vez. Sobre Jerusalém, né? Chorou no túmulo de Lázaro. E eu acredito que nós temos que permitir que esse sentimento saia, porque o choro, ele lava a alma também. Aconteceu momentos difíceis, né, na nossa vida, na nossa trajetória, na nossa história, né? E eu creio que um dos momentos difíceis da minha vida, eu acredito que foi na minha infância, foi quando meu pai ele saiu do lar. Ele saiu do lar com uma situação de briga com a minha mãe, meu pai, uma pessoa que não tinha o entendimento das coisas de Deus, uma pessoa que 11 anos ou 12 anos já ficou sem pai, criou no mundo e era uma pessoa bruta, uma pessoa que não tinha sentimento, assim, aquele sentimento maternal, paternal, de cuidar, de abraçar. Era uma pessoa trabalhadora e é uma pessoa trabalhadora que muitas vezes o amor do pai ele é mostrado, muitas vezes nem sempre no afeto, né? Às vezes trazer as coisas para o lar, é uma forma de mostrar carinho também, mas foi uma situação que ele teve que abandonar o lar e saiu, né? Houve um maltrato ali com a minha mãe e naquele momento ele saiu. Eu tinha meus 10, 11 anos de idade
E aquilo ali foi muito difícil para mim. E eu lembro que eu chorei bastante, né? Porque o filho é apegado com o pai, isso é uma realidade. E ali ficou na minha mente aquilo ali. Mas hoje eu louvo a Deus, meu pai também já é cristão, né? Ele também serve a Deus através da fé da minha mãe, que foi o maior alicerce, né? Como dizia o grupo John Wesley, a vida espiritual da mãe dele foi o maior seminário na vida dele. Né? Serviu mais do que todas as escolas teológicas. E eu creio que a fé da minha mãe, de a gente reunir no lar, fazer o culto ali, chamar os filhos, isso foi o meu maior seminário, essa fé verdadeira. Né? Hoje toda a família é crente, meus irmãos, sobrinhos, né? Todos servem a Deus e todos muito bem em todos os sentidos, graças a Deus. Pastor Carlos, parabéns pela superação, porque a perda essa separação, né, o divórcio em si, ele sempre é muito traumático, principalmente para as crianças. Eu sou pastor de adolescentes e a gente tem lidado muito com isso. E como lidar, ajuda nossos homens aí que estão nos ouvindo, porque Deus, ele fez a figura do pai, né? Até para Jesus ele deu um pai na terra, né? Foi José que teve ali aquela paternidade adotiva, mas teve. E Deus também nos adotou, né? Ele diz que ele é nosso pai adotivo. Então, você vê que em toda a Bíblia, em toda a trajetória, você vê esse cuidado, essa similaridade da paternidade de Deus com a paternidade humana, né? Eu vejo que a sua apresentação de quem sou eu, você conseguiu superar isso e colocar os teus filhos no caminho, e isso é sinal de mudança, de transformação, né? Agora, como não ver Deus como um vilão, como um pai que abandonou, que rejeitou, como aconteceu com seu pai biológico, né? E superar essa dor e ver nele um pai de amor. Porque acho que a grande dificuldade de nós como homens por termos essa criação, principalmente nós que estamos aí na casa dos 40, eu estou com 43, 50, que tivemos os pais mais, que não tinha essa questão de cuidado desse trabalho, dessa emocional, desse QI emocional, de coach, de igrejas atendendo o emocional, não só cobrando, porque assim, o intuito do HQC, até para apresentar para o senhor, do Homens que Chora, é exatamente para a gente ter essa ferramenta de levar os homens que possam nos ouvir histórias verdadeiras e saber que o choro, ele não é um peso, ele não é um fracasso, ele é uma válvula de escape. É libertador. Né? Ele é para trazer uma libertação a nós, homens. Né? Por isso, essa pergunta de dizer assim, olhando para a sua história, para o seu passado, qual foi o momento que esse choro veio, como o choro de Jesus, né, que ele não segurou as lágrimas diante do túmulo de Lázaro, né, por uma amizade, por um sentimento que ele tinha por Lázaro e pelas suas irmãs. Né? Então ele compadeceu daquela dor. Então como falar para esses homens, se o senhor quiser, é claro, fique à vontade, até onde o senhor se permitir, superar essa dor porque você estava numa idade crucial ali da pré-adolescência, 10, 11 anos, e aí você se vê abandonado, rejeitado, né, que é o sentimento que, de uma forma inconsciente, ele se aloja naquele que perde a paternidade. E como não transferir isso para Deus? Porque muitas vezes quando nós vamos... Culpar Deus por essa situação. Isso, não culpar Deus e não ver Deus como um pai mau. Né? Porque muitas vezes os homens, nós homens, eu tenho visto, graças a Deus, me converti aos 4 anos de idade. Né? Já contei a minha história aqui, mas assim, eu caminhei com Cristo desde muito novo. E como eu te disse, né, agora há pouco, no início, eu não sei como você consegue viver sem ele, porque eu não consigo. Eu sempre digo aos irmãos, se com ele é difícil, sem ele é impossível. Exatamente, é impossível. Né? Então, assim, tudo isso que você está passando, mas que você não transmite, não mostra, eu te falo que é a ausência dele. Né? Não estou te convidando para viver um mar de rosas. Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições. Né? Então, assim, mas é mais fácil você passar por essas aflições com ele. Isso eu posso te garantir. Então, como passar por essas aflições, como não transferir esse abandono, essa rejeição para a figura paterna de Deus? Como muito tem feito hoje, a gente tem visto vários homens se perder pelo caminho, na sua sexualidade, por ausência de referência paterna. Acontece muito, pastor Franklin, perdão, relacionado com principalmente as famílias disfuncionais. Pela graça de Deus, a gente dirigiu um trabalho na Bolívia,
por 23 anos, mais ou menos 18 anos foi um trabalho social com crianças de 4 a 12 anos de idade, onde a gente ajudava, né, com o apoio de uma ONG internacional, alimentação, apoio pedagógico, educação cristã. E o que a gente percebeu muito ali que a família disfuncional, ela tende, né, a promover mais, inclusive até mais delinquentes na sociedade. Ela ela promove mais a rebeldia, né, que muitas crianças, o fato de não ter o pai presente ou a mãe presente, se sentem abandonados, e isso causa uma revolta no coração, até mesmo contra Deus, aquilo que você está comentando aí. Eu lembro de um caso de uma criança, ela chegou de Cutiabamba e ela chorava, ela gritava, esperneava, a mãe dela tentando consolar ela para colocar ela no projeto, e a gente começou entrando com assistente social, conversando, e não, os pais dela, ela veio com a avó, veio com a avó, os pais tinham viajado, não sei se na época foi para a Espanha ou foi para os Estados Unidos, e deixou a criança com a avó, a criança de 4, 5 anos. E esse menino chorava, esperneava, e o pai dizia que mandava Nintendos, mandava Playtension, mandava de tudo para ele, mas a criança não queria. Sim. Ela queria o pai, queria a mãe, presença. E hoje a gente tem que entender isso. Os filhos, eles podem estar brincando com um tijolo, não precisa um presente caro, ele pode estar brincando com um tijolo, ele tem um pai presente ou a mãe presente, ele está feliz. Eu costumo dizer que a gente tem que substituir o presente pela presença. Pela presença, né? Um dos maiores presentes que a gente pode dar à nossa geração, aos nossos filhos, se você observar a criança, quando ela ganha um presente, normalmente ela se atrai com a caixa. Sim. Né? Porque você vê que aquilo ali não tem tanto valor, né? A criança não precisa muito para ser feliz, ela está próximo. Então, o que me ajudou a superar, principalmente essa situação que a gente passou, foi a presença de Deus, porque a minha mãe já era cristã e nos levava à casa de Deus, à igreja. E a igreja se tornou um ambiente de acolhimento para nós, onde a gente conhece amigos, parceiros, e inclusive eu enfrentei, depois de 23 anos, uma situação familiar também. Hoje eu louvo a Deus porque o nosso maior legado é a família, né? Tenho minha filha, os meus 3 filhos servindo a Deus, e tenho ainda um enteado que também estão servindo a Deus, né? Uma da menina está na Argentina, e a Samara está servindo a Deus ali, tem PGs, tem grupos familiares. Visitamos ela juntamente com a mãe dela, a pastora Janete, agora em fevereiro. Tem PGs ali, né, na Argentina, que tem poucas igrejas na Argentina, mas ela tem ali, tem um grupo de universitários que tem uma igreja lá, e a gente visitou eles ali, né? E tem um outro enteado que está aqui conosco também, ele faz engenharia agrônoma aqui na Unitins. Tem meu filho que está fazendo direito, e a minha filha está na Tailândia, está em missões, esteve na Índia, esteve nos Estados Unidos, esteve na Uganda. E o que é isso? É aquilo que a gente vive, não apenas o que fala, como dizem, uma frase com exemplo, arrasta, né? As palavras convencem. Então, eles me viram como cristão. E me viram sempre como cristão, como crente, né? Em momentos difíceis da minha vida, eles viram eu buscando a Deus, eu não abandonando o Senhor, nunca chegando como diz, a chutar o pau da barraca e desistir de tudo. O maior legado que a gente pode deixar à nossa geração, pastor Franklin, pastor Manuel, e aos pais que estão nos ouvindo, é a nossa fé em Deus. Nunca deixar o Senhor. Pastor Carlos, a tua filha foi lá na nossa igreja uma vez. Sim, eu lembro. Muito forte, muito maravilhoso. E como é que o homem, não o pastor Carlos Brito, mas o homem, o pai Carlos Brito, se sente em ver seus filhos todos nos pés de Jesus, servindo a Jesus e em outras nações. E, pastor, isso é um grande privilégio. Servir a Deus não tem privilégio maior. Eu vejo, ela tem apenas 24 anos, mas desde os 17 anos ela está na obra de Deus, está na missão Jocum. Ela fez missões aqui pelo Pará. Uma vez que ela chegou aqui, foi 2020 ou 2019, ela estava toda tatuada, daquelas tatuagens dos índios, né? Que eles colocam. Ela tinha estado com os índios ali no Pará, com as tribos indígenas, passou 30 dias com uma equipe. E para mim é um grande privilégio. Hoje ela fala inglês, fala espanhol de nascimento, né? Tem de nativo. Está estudando também, ela tem a Universidade das Nações, ela está fazendo letras, né? Sim. E não tem privilégio maior do que ver seus filhos servindo ao Senhor. Amém. Não tem privilégio maior para um pai. Mesmo uma geração que está hoje voltada tanto para as coisas terrenais e ver alguém focado nos propósitos de Deus, né? Eu acredito que essa geração é a geração que vai fazer história, não apenas contar a história, né? Fazer história. E minha filha, seja protagonista, não apenas espectadores daquilo que Deus está fazendo. Seja protagonista, pule para o cenário. E ela é menina de fé.
Eu contava os milagres, a última vez, ela disse, pai, parece que é 13 mil a passagem para a Índia, hotel, era tanta coisa. Eu digo, filha, acho que era 13.300, uma coisa assim. Eu digo, eu tenho uns 300 aqui, eu tenho certeza que os 13 mil Deus vai mandar. Os 13 mil, se Deus está te chamando, ele vai abrir a porta. E dito e feito, depois eu vi no historinho dela lá, elas alegres, saltando, e ela me chamou, pai, Deus fez um milagre aqui, caiu um recurso na nossa conta aqui, supriu todas as necessidades, já estamos... Era praticamente os 45 do último tempo. Para comprar passagem e fechar o pacote para viajar. Então, ela tem ido, né, a esses continentes, continente africano, continente asiático pela segunda vez, né, Estados Unidos, e também tem feito missões no Brasil. Então, eu louvo a Deus, não tem honra e privilégio maior para um pai que seus filhos servirem ao Senhor. Além da bagagem ministerial, espiritual, ela vem com uma bagagem cultural muito grande, né? Muito forte, muito forte. Muito forte. Ela tem uma foto, não sei se eu tenho aqui, acho que ficou na outra Bíblia, ela abraçada, né, com uma muçulmana. Meu Deus, com uma muçulmana, forte, né? E ela disse que quando ela tinha 9 ou 10 aninhos de idade, ela já orava. Tivemos muitos missionários na Bolívia, o tempo que nós estávamos lá. Eu lembro que teve uma época que tínhamos 11 casais de missionários e recebíamos missionários de várias nações, de outros países lá. E a gente ouvia muito, ela sempre via a história dos muçulmanos, como é sofredores, né? Pessoas que se convertem, que são perseguidas. Sim. E ela tinha desejo, né, de encontrar uma pessoa muçulmana, e ela encontrou uma mulher que tinha perdido o lar, a família tinha sido expulsa dos parentes, e ela abraçou essa mulher na rua, choraram ali, ela foi uma família ali, ela disse que aquilo ali se cumpriu, um desejo da infância dela, até na fotozinha dela do status, eu vou deixar com vocês depois, se cumpriu isso na vida dela. Então, pais, nosso maior legado é nossos filhos. Amém. É a nossa maior herança. E o seu exemplo vai arrastar, o seu exemplo vai levá-los a trilhar um caminho de vitória, com certeza. Glória a Deus. Pastor, conta para nós, assim, você que está com essa bagagem aí de 23 anos na Bolívia, como é que é o homem lá fora? É muito diferente do homem brasileiro? Com essa questão dessa... Homem não chora, não tem tanta assistência. Como é que é a Bolívia com os seus homens? Porque aqui nós temos muita assistência para a mulher, do poder público. Né? Mas para homem você pouco se vê. Né? Uma coisa que você pode dizer que tem é o Novembro Azul, mas nem é tão difundido assim. O Dia da Mulher é aquela coisa, é o presente e tal. O Dia do Homem ninguém sabe nem que dia que é. Lá diz, criar agora lá recentemente diz o dia do perro. Lá diz o dia do perro, que é o dia do cachorro, ninguém importa. Ninguém se importa. Então, assim, tem muita similaridade, tem muita... E, assim, a natureza dele, assim, como é... Você que pegou aí de crianças, projeto lá com crianças até adultos, como é que é? Tem muita similaridade? Conta pra nós aí como é que é lidar com esses homens de outra cultura lá. Sim, na verdade, Bolívia tem duas etnias muito fortes, praticamente é uma nação com 3 culturas diferentes, tá? Os cambos, colhas, os aimaras, os aioreus, mas maiormente está cambas e colhas. O país é dividido entre pessoas descendentes dos hispanos, os italianos, os europeus, né? Um povo branco, os olhos azuis, um povo mais diferente, e o colha, que ele era descendente do aborígene, do indígena, dos astecas, né? Toda essa cordilheira dos Andes, Peru, Bolívia, parte da Argentina, Colômbia, tem, né, os colhas. Eles falam a parte do espanhol, eles falam também o quechua. Quechua e o aimara, que são 12 dialetos, que tem palavra com 30 letras. Meu Deus! É mesmo? Jesus amado! 23 anos para aprender, né? Sim, o colha, principalmente falando um pouco da cultura do colha, ele é muito família, né? Ele é muito família. Os filhos, eles não têm problema de que os filhos casarem e continuarem morando com eles esticam um quarto mais, os filhos continuam ali. Eles, puxadinho brasileiro. Puxadinho brasileiro, eles são muito família de honrar esses valores que estão, por exemplo, valores culturais. O filho casa, a filha casa, eles passam 4, 5 dias festejando. O casamento Uma vez eu estava em casamento, depois de terminei de solenizar aquele matrimônio, quando foi no outro dia eu soube que ainda estavam lá na festa, e fui depois dar uma palestra na igreja lá sobre relacionamento, vida conjugal e tal, e aí eu descobri que ele veio falar comigo que ele saiu com a noiva depois de 4 dias. Que ele foi para a lua de mel. Foi para a lua de mel, né? Porque era festa, não acabava, velho. Então eles são muito família, o colha, né? Ele é muito centrado na família, eles são muito de estarem juntos. Já o camba não, o camba ele é mais independente, ele é mais individual. O camba ele é mais, até um pouco mais cultural também,
é mais social. O Colha ele não preocupa muito com higiene pessoal, com luxo. Tem história do Colha que foi lá comprar um carro e chegou na autoventa, e ninguém deu bola para ele, ninguém ligou para o cara, estava de sandalinha, eles dizem hawaii, né? Que é uma trouxa nas costas, que eles usam muito isso. E não sabiam que ele estava com uma trouxa cheia de dólar, né, para comprar o carro. Não sabia o que tinha na trouxa. Os vendedores, quando descobriram o dinheiro que ele tinha, era de comprar a autoventa inteira, a concessionária inteira. Né? Então, eu tive uma experiência interessante quando um pastor me chamou para a gente fazer uma oração para uma família, uma mãe que estava enferma. E nós fomos, uma casinha simples, humilde. Tá? E a gente orou por ela, em nome de Jesus, repreendemos e tudo e tal. Irmã, toma assento e tal. E ela foi se sentar na cama. Quando ela foi se sentar, ela puxou assim a parte da coxa da cama, e aí estavam os pacotes de dólar. Né? Em cima da cama. Eu olhei para o pastor que estava conosco, que eu estava recém-chegado lá. Pero pastor, o que passa? O que acontece aqui? A mulher tinha um dinheiro, a família tinha um dinheiro de comprar um hospital, mas não ia para o hospital, estava lá. Porque eles têm a camada, procurar recursos. Sem procurar, sem buscar ajuda. Eles têm a cultura de adquirir, eles têm um sonho, que é comprar o caminhão de dupla tração, aquele negócio. Sim. E ele tem certos sonhos que ele se sacrifica para alcançar isso aí. Então, eles não se preocupam com questão de luxo, sapatos bonitos, relógios caros, roupa bonita. Eles não têm esse negócio. O negócio dele é uma casa e um carro, que é o carro de trabalho. Eles são muito... Você conversa com médicos que estão de sandalinhas, alparca, que eles dizem, feita de pneu de caminhão. E o cara é doutor, porque lá a medicina é muito barata. Eu dei aula dei capelania, fiz devocional na UCEBOL. A UCEBOL reúne 4.000 estudantes. Tem muito brasileiro lá. Tem muitos brasileiros. Né? Inclusive, quando eu fui, o capelão Garcia, né, que era na época um dos capelães lá da UCEBOL, que é uma das faculdades que mais forma aluno e onde tem maior número de brasileiros lá em Santa Cruz da Serra, ele dizia, pastor, está aí tu paisano, pode predicar-lhes em português, né? Aí então, teus paisanos podem pregar em português, porque de cada 40 alunos, 35, 32 era brasileiro. Isso que eu ia te perguntar agora, como é que é esse tratamento deles conosco? Porque assim, existe algumas rixas em algumas culturas, né, como nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem muita fobia por estrangeiro. Por fobia, Espanha, alguns países da Europa. E lá na Bolívia, por ter aquela questão da rixa ali do Acre, eles têm aquela rixazinha. Na história, eu nunca fui lá, mas na história a gente escuta que tem muito... Verdade, não, eles têm um brasileiro como muito esperto, mas eles amam o brasileiro. Eles têm um bom relacionamento. Agora, eles têm um brasileiro como muito esperto mesmo. Porque tem uma história lá, pastor Franklin e pastor Manuel, que eu não o conhecia em si, mas quando eu cheguei lá, eu comecei a ouvir, de um presidente chamado Magarejo. E eu pensava que era história. Toda coisa ele disse que ele não confiava nem na camisa dele, fuzilava a camisa dele. Mas tinha cada loucura, né? Tinha cada coisa que ele fazia. Tinha medo até da sombra. Tinha medo até da sombra. Mas tinha umas pataquadas que ele fazia, e tem uma história lá, inclusive diz que está relacionado com o Acre, né? Que o presidente brasileiro queria o Acre por causa da castanha, aquele negócio tudo, e o presidente boliviano, que era o Magarejo na época, queria o cavalo que o presidente brasileiro tinha. E o presidente brasileiro fez um acordo com ele, né? Botar o mapa assim e botar a pata do cavalo aí, onde a pata do cavalo abarcasse, ia ser para o Brasil e ele ia dar o cavalo. E havia sido que estava isso na história, esse presidente Magarejo, né? Aí disse que o Acre foi tomado inteiro porque um cavalo botou a pata. Então eles têm o brasileiro como muito esperto, eles admiram muito o brasileiro pelo futebol, né? Bolívia tem um sonho, né? Desde o que eu me entendo, por gente, uma só vez eles chegaram a ser classificados. Acho que foi em 94, né? Nunca mais. Mas eles pegam os brasileiros e matam eles quando vão lá em La Paz, que é 5.000 metros de altitude, né? 5.000 metros de altitude, a respiração é difícil, é só eles que aguentam. Né? Aí toma o chazinho da coca também. Diz que tem um chazinho lá que é... Inclusive é medicinal também, né? É medicinal, né? O que é proibido em si é a coca, o pó em si. Mas a folha não, a folha é normal, você compra no mercado, igual que se comprar farinha aqui, isso é normal. E como é que é essa questão do tráfico lá, da violência, o que teve lá? Existe bastante, porque é um dos países que mais produzem cocaína, né? Na América do Sul, a gente sabe disso. Tanto que o ex-presidente ele chegou ao poder, né? Fazendo bloqueios, ele é ainda o líder dos cocalheiros, né, que é o presidente Evo Morales. Né? E a maioria do país, 60% são colhas, são paisanos. Então, eles têm uma maioria. Existe, sim, a violência em si não é que nem a violência brasileira. A gente
pensa que existe, mas é muito pouco. Eu lembro que, em relação ao Brasil, estou falando em relação a algumas capitais, como Sim, Rio de claro, Janeiro, comparado conosco. aqui, eles são engatinhando, eles são bebês. Eu lembro que foi uma equipe de pastores, na época, o pastor Raul, Imperatriz, outros mais, Sim, pastor Raul. uma caravana, foram lá me visitar. E aí eles, não, pastor, nós queremos ir trocar, cambiar a plata, trocar, fazer um câmbio do dinheiro. Então tá bom, tem as casas de câmbio lá na Praça 24 e também tem os cambistas que ficam no meio da rua. É igual no Paraguai. Fica sentado com uma cadeirinha e com um pacote de dólar desse tamanho. Aí os pastores chegam, não acredito, não. E os caras trocando dólar ali, o cara com 30, 40 mil dólares na mão, trocando, né? Pelo real, pelo peso, as moedas diversas. E os pastores ficaram abismados. Como é que é isso? No Brasil, esse cara não durava nem 2 minutos. Levava até ele. Levava até ele junto. Então, tem certas coisas que ainda a gente vê diferença. Não é que existe ainda violência, existe certas coisas, mas em comparação com o nosso país, Bolívia ainda é um país tranquilo. Pastor, em relação a isso, a violência. Em relação ao evangelho na Bolívia. Tem chegado. O evangelho tem alcançado muitas cidades da Bolívia. Eles quando ele se converte, eles pegam firme mesmo, né? Sim. E Bolívia tem vivido um avivamento, acredito que sim. Tem parte do trabalho de Bolívia está-se aos missionários, por exemplo, o que eu estive lá por esses 23 anos, a gente chegou inclusive a ser o 3º presidente da Convenção Nacional, que é a Assembleia de Deus Boliviana, com mais de 800 templos dentro do país. Estão nos 7 estados da Bolívia, né? Sucre, Pando, Potosí, Cochabamba, Oruro, La Paz, todos esses departamentos têm igrejas. Tem hoje muitos pastores nacionais, muitos obreiros evangelistas. Graças a Deus, Bolívia hoje é um país avançado. Teve um tempo que entrou, por causa do socialismo, houve muita... Mas o presidente em si nunca proibiu o evangelho, nunca bloqueou, nunca fechou igreja, nunca perseguiu, como os demais países do mundo árabe fazem, mata, persegue. Não. Temos essa liberdade da proclamação do evangelho. O Brasil foi muito importante para evangelização Brasil, pioneiros, Brasil, Estados Unidos e países como a Coreia do Sul também hoje tem muitos missionários na Bolívia, igrejas como presbiterianas, igrejas batistas também enviaram missionários. Então hoje Bolívia é um país que podemos dizer assim alcançado, porque já tem mais de 5% de cristãos na nação. E quando se chega a estatística em mais de 5%, é que é considerado um país alcançado, né? Em relação a outras nações. E como é que foi? Conta para nós essa experiência, assim, para ir e para sair. Ir para sair. Como é que foi isso? Conta para nós essa. Na verdade, o chamado, eu sempre digo que é o chamado que assegura a nossa chamada assegura o nosso chamado, né? A vocação missionária começou desde cedo. Eu fazia até um programa ali na Rádio Imperatriz, um programa chamado Campos Brancos, no ano de 91 para 92. Tínhamos um grupo de irmãos que orávamos em uma igreja, estávamos justamente no seminário. Cada sábado nós jejuávamos, íamos para a igreja consagrar e começamos ali, na época, o pastor Mauri, pastor Daniel, na época era o pastor presidente, era o pastor Jairo, e nos deram essa abertura, não era muito, mas nos deram essa abertura para a gente começar a orar e fazer um projeto de missões ao redor ali do Maranhão, Pará, por ali assim. Sim. Aí foi convidado grandes oradores, como o pastor Valdemar de Carvalho, que era um micro em missões dentro do Brasil, pastor Aquino, Ataíde Aquino, do Belém do Pará, que foi missionário na Bolívia também, veio dar umas palestras. E aquilo começou a nascer no coração da igreja, né? Deus começou a mover aquilo ali. E entrou, na época saiu um pastor, entrou um outro, na época que é atual pastor presidente, lá que é o pastor Raul, e ele colocou no coração e na mente, ele disse, eu quero enviar 1000 missionários. Amém. Quando ele assumiu a igreja, né? Ele disse, eu quero enviar 1000 missionários. E aí a gente começa a orar por missões e é algo perigoso. Senhor, manda outro, né? E Deus está dizendo, é você, né? A gente começa a dizer, Senhor, manda outro. E aí Deus começou a colocar aquilo no meu coração. E eu comecei a orar a Deus, família, meus pais, na época, meu pai ainda não era, ele não entendia essa fé ociosa por aí, como dizem, né? Fé sem noção, de sair pelas nações, perambulando, e na verdade não tem honra. Hoje ele entende, já até pediu perdão para a família, né? Hoje ele entende os propósitos de Deus. Sou o único pastor na família, já mais de 30 anos servindo ao Senhor, fui consagrado aqui em 92, uma convenção em Taquaralto, e quando foi nos 92, né? Deus nos permitiu justamente estar com ela. Na época era ex-esposa, ela também tinha um chamado muito forte de missões, e aí saímos ambos, né,
fomos lançados, na época não tinha questão de assentamento, nós fomos lá como se lança um foguete para a Lua, né? Hoje os missionários se vira lá quando chega lá. Se vira nos 30. E justamente fomos, né? Entramos aqui por 3 dias de viagem até a fronteira da Bolívia, ali por... Foram de carro? Cuiabá. Sim, fomos de carro, na época de ônibus. Passamos de um ônibus para o outro, com 8, 10 caixas. Era difícil, não era fácil como hoje, não. O negócio era mais difícil ainda. E aí Deus colocou esse chamado. E quando Deus chama, pastor Franklin, ele vai na frente. Não tenha temor, você que é chamado por Deus. E às vezes as pessoas dizem, não, primeiro eu vou terminar isso, primeiro eu vou terminar aquilo, para depois servir a Deus. Eu sempre digo, Deus não é Deus de segunda classe. Amém. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, ele cumpre os sonhos, ele realiza os projetos da gente. Eu tenho certeza. Eu vivi isso lá, vi uma missionária que os pais dela, ela é de São Luís do Maranhão. Os pais dela, o maior desejo que eles tinham era que ela fosse uma doutora. Os pais dela vendiam cachorro-quente na rua. Não tinha condições, uma universidade no Brasil é loteria, o resto da vida tentando, ou quem tem condição, porque custa 8, 9 mil uma universidade particular. Né? Hoje já está em 15. Medicina. Olha só. E aí os pais dela vendiam cachorro-quente na rua. E ela tinha um desejo, né, de fazer medicina. E ela conta, na igreja, ela contava o testemunho dela, dizia, pastor, um dia nos chamaram de missionário no altar e eu abri mão dos meus sonhos. Deus, eu abro mão dos meus sonhos e vou colocar o teu propósito primeiro. E ela foi na frente e entregou o chamado dela. Ela foi enviada para a Bolívia. Nós estivemos dando um suporte para ela lá. E quando ela estava lá com 2 anos, o pastor dela chama ela de São Luís, missionário, você já está aí? Vai fazer medicina, nós vamos cobrir também. Hoje ela é médica, é missionária. Então, quando você coloca Deus em primeiro lugar, sempre ele vai honrar teus projetos que estão de acordo com a vontade dele também para a tua vida, se cumprirão. Então, eu louvo a Deus porque Deus nos fez completo ali. Né? Nós fomos canal de bênção para muitas famílias, muitas pessoas. Quando saímos de lá, tem mais de 10 pastores consagrados, só pastores, sim, mais de 8 igrejas. Ficou um projeto social com 400 a 500 crianças, que ainda funciona. E graças a Deus, o que a gente faz no Senhor não é em vão. Né? Não é em vão. E Deus nos deu um novo começo aqui do Tocantins. Faltou só a saída. E aí, como tomar a decisão para sair, para voltar? Tudo tem seu tempo. Né? Sucedeu justamente, teve a situação familiar, a esposa veio por uma questão de saúde, e depois eu fiquei 6 meses lá. E eu digo, não tem como continuar dessa maneira. O trabalho estava bem, uma igreja sede, 9 congregações. Já estava, como se diz, andando com as próprias pernas. Sim, inclusive já em outros lugares, como uma cidade chamada Portatilho, que aí foi muito difícil, a gente entrou aí, foi uma luta tremenda, na época o sistema romano dominava essa pequena cidade, mas ficou um obreiro nacional, hoje está servindo a Deus e o trabalho está bem. Nesse lugar não foi diferente, eu sempre trabalhei, eu tive muitos missionários comigo, mas eu entendo que o missionário ele tem que trabalhar focado no nativo, né? Para quando ele sair, não ter necessidade de mandar um outro missionário, porque ele já tem que ter filhos na fé ali para levar o trabalho. E deu-se o caso de que a gente tinha. Eu acredito que todo lugar o nativo ele tem mais expertise. Eu vejo o caso dos vietnamitas, né? Sim. Por que a guerra do Vietnã eles levaram sucesso? Porque eles conheciam o território. Conheciam o território. Então eles entram em lugares que nós não conseguimos entrar. Né? Então deu-se o caso que a gente tinha na época lá já vários obreiros. Tinha um ministério que eu presidia, um ministério chamado Ministério Filadélfia, fica na cidade de Santa Cruz. Santa Cruz é uma capital com 2 milhões de habitantes. E eu sempre digo, Bolívia tem um primeiro, segundo e terceiro mundo dentro, né? Tem coisas de tecnologia de última hora, de último momento que dá no Brasil não chegou, mas tem coisa arcaica que tem o carro ainda, carretão puxado a boi com a roda de pau ainda lá no altiplano. Então é um país tem primeiro, segundo e terceiro mundo. Então Santa Cruz é uma capital muito grande e a gente na época tinha já o ministério estabelecido, 8 igrejas, obreiros, e a gente fez só uma transição. Falei com a convenção, pedi que um obreiro assumisse, né? Inclusive meu filho mais velho ficou lá ainda por 1 ano e meio, e aí podemos sair deixando a igreja amparada. Né? Hoje, na época eu estava afiliado com o Ministério de São Paulo, Marília, Pastor Elândio, fiquei 1 ano em Marília, né, cooperando com ele, e graças a Deus eles queriam que eu voltasse. Eu digo, não, Deus está me dando um novo começo, né? E o que a gente fez, nós fizemos para Deus e isso permanece. Então fui trabalhar o meu coração e Deus me deu um novo começo hoje, né? Já estamos com 8 anos aqui no Tocantins, pastoreando, cooperando, ajudando e servindo a Deus nesse estado tão lindo. Né? O senhor me perdoe pela insistência, mas é essa chavezinha que eu quero que eu entender e os nossos homens que estão ouvindo entendam. Foi
Deus que colocou esse chamado no teu coração para ir para a Bolívia. Sim. E aí você não estipulou quanto tempo ia ficar lá, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Sim, mas e aí exatamente. como chegar no ponto Deus vai falando sem ser contigo. uma resposta tão assim, foi porque Deus queria que O ele anjo volte. chegou e falou, tá bom, vai embora. Vai embora, chega, seu tempo acabou. A Bíblia diz que ele faz de nós tanto o querer como o realizar, né? Deus começa a colocar. Eu lembro que a primeira igreja que eu pastorei lá, a segunda igreja na cidade de Portachuelo, lutamos tanto ali, tivemos na paz na sede do governo, porque era na época, 94, 95, Bolívia tinha a igreja do Estado, né? O Estado reconhece a Igreja Católica Apostólica Romana, mas garantiza a liberdade de culto. Só que tinha cidade pequena que eles que mandavam, eles dominavam. Então, nessa cidade lá foi luta, foi batalha, né? Ameaçaram derrubar a igreja, ameaçaram de morte, ameaçaram de prisão. E sempre Deus esteve na frente, nos respaldando. Trabalhamos 9 anos ali. Então, chegou um momento que eu ajoelhava e eu dizia, Deus, me tira daqui. Já não tinha mais. Claro, lutei como um gigante para construir, para trabalhar, mas chegou um momento que Deus disse, é o momento. Então, fomos para Santa Cruz. E em 2017, 2019, não foi diferente. Deus começou a colocar isso no coração. Um momento aqui chegou, né? E é bom a gente obedecer à voz de Deus, mas diz que é melhor sair quando todos querem que fica do que ficar quando todos querem que saia. Eu lembro que ainda depois da minha situação familiar, veio pastores, filhos na fé, aqui a São Paulo, né, onde pastor Orlando e Marília, e querendo que eu voltasse. Eu digo, não tem como, não, impossível agora, não tem mais, é vocês que têm que levar o trabalho. Eu abençoo, né? E graças a Deus o trabalho continua. Eu acompanho eles no Facebook, quando eu posto uma foto, eles comentam, vão lá, me pastor e tal. Então é um privilégio grande que só a eternidade vai pagar. Mas Deus, ele trabalha isso. Há uma voz no coração que fala. Eu tenho uns pastores conhecidos que estão colocando o tijolo na igreja. Não, para aí, Deus me disse que o meu ministério terminou aqui. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade com o Espírito Santo. E às vezes até uma situação que você não entende, Deus às vezes permite para que você comece um novo tempo, que comece algo novo na tua vida. E às vezes até situações adversas, como teve a minha situação familiar, Deus nos deu um novo começo, né? Hoje eu estou em paz, servindo a Deus, que é uma das coisas que a gente tem que entender. Salvação, ela sempre foi e será individual, né? Sim. E eu creio que tem que acontecer você não levar rancores, não levar mágoa, guardar os teus filhos, né? Guardar a tua família, no sentido de que um pai sempre será um pai, uma mãe sempre será uma mãe. Ninguém vai substituir isso. E é liberar perdão, porque hoje tem na nossa sociedade, eu não sou a favor de que o homem saia trocando de mulher como se troca de gravata, mas existem casos e casos. Sim. Então é importante você entender que Deus dá novos começos, novas oportunidades, né? O próprio, eu lembro da história daquele grande evangelista alemão, Richard Buch, né? Pensa num homem que ganhou milhões de vidas na África, né? Teve uma situação muito difícil. Teve o outro, creio que foi John Wesley, né? Billy Graham, a própria esposa o abandonou e ainda o caluniou nos jornais da cidade, né? O Benny Hinn também. Então teve muitos. Então o que você tem que entender é aprender a separar as coisas, né? Verdade. Eu tenho um chamado, na época eu quis parar, mas é bom a gente ter uma cobertura espiritual, pastor Franco. Exatamente. Por isso que é difícil, o pastor não tem que andar só. Você tem que ter companheirismo, tem que ter tutores, tem que ter mentores, né? Porque na época eu queria parar. E os meus pastores disseram, você tem ministério, você tem que continuar. Você tem que seguir servindo a Deus. Agora o senhor chegou onde eu queria. Porque às vezes a pessoa acha que é o fim. Acabou. Exatamente. Eu servi a Deus dos meus 8 anos de idade, desde meus 12, 15, minha adolescência. Eu vou deixar de servir a Deus por uma situação familiar? Não, o casamento é uma questão que se soluciona, né? Deus dá novo começo. Agora é importante não sair com mágoa, não sair com ira, porque você vai usar um púlpito. Como é que você vai pregar se você não perdoa, né? Porque tem situações, eu esperei praticamente, Deus é ciente, eu esperei 1 ano. Né? E já meus próprios pais diziam, não, pai, continua a sua vida, porque a mamãe está em paz, está bem, mas já. Então, amém. Então, Deus me deu um novo começo. Eu sabia que não se pode andar com uma só perna, não. Sim. Então, o divórcio existe, o divórcio é bíblico. O próprio Jesus aprovou em diversos casos, o coração endurecido, questão de infidelidade. E Deus nos dá um novo começo. Salvação é algo individual e muito pessoal. Amém. 2 perguntas bem profundas, não sei se a gente ainda tem tempo ainda. Mas se quiser deixar para uma outra oportunidade, mas uma coisa assim para o senhor pensar, e se não quiser responder agora, tranquilo. Okay. O senhor acha que essa sua história com seu pai, ela se repetiu na sua história, nessa questão de relacionamento, pelo que o senhor fala? Ou o senhor acha que não teve interferência, ainda que de forma indireta ou direta?
Ok, pastor. Essa é a primeira. Aí se eu Uhum. penso aí. Uhum. A outra, pra gente finalizar, é assim, que é a que eu realmente gostaria que o senhor respondesse, se quiser deixar essa para outra oportunidade, refletida depois, é exatamente esses 23 anos. Como eu disse para você, eu não sei como que as pessoas conseguem viver sem ele, mas a vida cristã não é fácil. Eu costumo dizer que ela é desafiadora, não é difícil. Exato. Não é o oposto, não é porque ela não é fácil que ela é difícil. Ela é desafiadora. E como que foi para o Carlos, homem, Uhum. sem ser filho, sem ser Uhum. pai, sem ser marido, sem Uhum. ser pastor, Uhum. a salvação é individual, Uhum. usando a sua própria frase. Como que o Carlos conseguiu superar esses momentos de estar ali como Jesus? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Uhum. Chegou ali no fundo do poço, e aí você acha que ainda não... Aí que você ainda cava mais um pouco. Como foi superar isso? Como foi? Que ali é o momento onde você chora e a mãe não ouve. É onde você chora sem querer chorar. Sim. É onde você fala, pai, por que me abandonaste? É muito difícil. E a primeira pergunta relacionada a... Relacionamento do pai se interferiu no seu. Eu acredito que em Cristo, sim, nossos pecados estão perdoados. Não tenho dúvida, mas tanto... Porque, na verdade, meu pai ele chegou a sair de casa em si e houve assim, uma separação não legal, divórcio no cartório em si. Até hoje eles são casados. Só que meu pai vive num canto e minha mãe no outro. Né? Então, uma separação física, não no cartório. Regularizada. Exatamente. Da parte da minha ex-esposa também houve uma separação dos pais dela. Então, eu não quero ir mais além, mas eu acredito que pode estar relacionado. Pode estar relacionado. Pode estar relacionado. Sim. Eu creio que existem coisas que estão mais além, só que hoje, graças a Deus, eu me sinto em paz, a ex também está em paz, Deus nos deu um novo começo. Nossos filhos, que eram o nosso maior cuidado, estão servindo a Deus em fé, olhando para Jesus, e hoje para eles eles veem como a gente uma superação, a gente venceu tudo aquilo ali, venceu toda essa adversidade. Eu costumo dizer, pastor Frank, aos irmãos ali na igreja, que a vida cristã não é uma carreira de velocidade. Ele é uma carreira de perseverança. Há uma palavra que a gente chama, Coríntios, Paulo fala de constância. Né? Sim. Está desconstante, porque está em cima e embaixo, hoje eu confesso 120, amanhã não estou. E eu creio que Deus espera de nós constância. A constância te leva a criar hábito, o hábito te leva a êxitos e a vitória. Completei a carreira, venci a fé. Então ele vai mostrando que são etapas. E Jesus fala que a coroa é para aquele que chega até o final. Jesus disse também, né? No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo eu venci o mundo. Paulo disse que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de se manifestar. Então não deixe de servir ao Senhor, não deixe a tua fé. Alguém disse que muitas vezes, depois da guerra, tem muita gente com cicatrizes, mas passou a guerra. Então no céu a gente vai chegar talvez até com cicatrizes, mas vamos chegar em vitória, né? Eu creio que é cumprir o propósito, é cumprir o chamado, isso é maior do que qualquer coisa. E como cristãos, a gente vê a história de muitos homens de Deus, a família muitas vezes é atacada, às vezes o inimigo busca atacar os nossos filhos para tentar nos atingir, né? Às vezes usa o lado mais frágil. Charles Spurgeon passou isso com a própria esposa. Na verdade, acontece. O próprio Jó, né? O próprio Jó aconteceu. Deus e aí morre. ainda chegou a dizer, amaldiçoa teu Deus morre. Então, os homens de Deus, todos eles são provados. Não tem esse que não é provado, não tem esse. Agora, o que vamos fazer com aquilo que aconteceu? E aquilo que passou contigo, eu me meti na presença de Deus. Eu fiz aquela história da águia. Senhor, se eu vou morrer, mas os cachorros não vão comer o meu corpo. Eu vou me meter na caverna contigo. Amém. E eu cheguei a passar 60 dias de consagração. Cheguei a pesar 52 quilos. Né? De 60 e pouco, cheguei a pesar 52 quilos. Magrinho, eu vim para casa da minha mãe, ali orando, consagrando, buscando. E Deus foi começando a restaurar a minha vida. Eu creio. Deus começou a restaurar, começou a me dar sonhos proféticos, começou a prometer que novamente ia restaurar 10 vezes mais, a glória da segunda casa ia ser maior do que a primeira, ia dar novamente igreja, ia dar novamente ministério, porque a gente perde tudo, pastor. Eu fiquei com as gravatas praticamente, né? 23 anos, você volta para só o missionário em voltar para o país dele, ele já tem dificuldade quando ele passa 5 anos. Vai começar, né? Como começar de novo, seus amigos, tudo está em outro lugar. Então, é começar a nascer de novo e voltar na situação que eu voltei. Não foi tão fácil.
Então, graças a Deus, porque eu tinha a cobertura ministerial. Muito importante, pastores que estão me ouvindo, não caminhe só. Né? É importante, caminhe debaixo de cobertura, de preferência uma cobertura saudável, não caminhe só. O companheirismo é muito importante. E eu tinha um homem de Deus que me aconselhou e me colocou do lado dele. Amém. Igreja Assembleia de Deus em Marília, São Paulo, igreja com mais de 900 templos, igreja sede, chegava e o pastor me colocava do lado dele e dizia, hoje você prega. Eu digo, Jesus querido. E aí entrava, e aquilo ali, a graça, a unção de Deus, a oração, o jejum, ir para a presença de Deus. Eu tive começo de depressão, pastor. Eu acordava o dia chorando, e quando era 6 da tarde, vinha aquela crise de choro de novo. Então, hoje eu sei o que é depressão. É aquela situação da alma, que você está gritando por dentro. Né? Fiquei, às vezes, 3, 4 noites, eu lembro que eu ficava sem dormir. E é muito difícil a pessoa ficar sem dormir. Por isso que hoje uma das enfermidades que tem somado à sociedade, chamadas de depressão, psicossomáticas, né? É o mal do século, ansiedade e do depressão. passado. E está acontecendo com jovens, né? Com adolescentes. Sim, hoje está cada vez mais cedo. Por isso meu questionamento ao pastor e compartilhar a sua história conosco e com esses homens que estão ouvindo, porque quantos a gente tem visto aí entregando ministério? Entregando. Olha, há uma frase que eu sempre digo, essa é minha, quando a gente passa pelo fogo, fumaça não faz mais nada. Mas também se diz que quando a gente é ferido, a gente aprende a curar. Eu lembro que eu estava aqui na casa da minha irmã em Anápolis, e minha irmã é pastora, tem 2 igrejas lá em Anápolis. E nesse dia ela estava lá, e eu estava lá justamente também, que era a casa da minha mãe. E chegou alguém para orar. E para uma criança. E ela ocupada lá, acho que lavando as coisas na cozinha, disse, mano, ora por essa irmã aí. E eu não estava com condição de orar por ninguém. Estava querendo orar nem para mim. Aquele dia que você não está querendo orar nem para mim. Quando você está nisso, você não quer sair do quarto, as pessoas pensam tanto que é preguiça, né? Você não quer sair do quarto, você começa a viver um mundo mental. Você não tem desejo de nada. Você não tem desejo de fazer nada. E ela disse, mano, ora por essa irmã que chegou aí. Amém, vamos por lá. E aí orei pela criancinha, e essa irmã, quando foi saindo, antes ela olha para trás, ela disse, missionário, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas Deus lhe manda dizer que aonde a gente é ferido, a gente aprende a curar. Glória a Deus. Então, hoje, pela graça de Deus, pastor, eu já pude ajudar pastores, pude ajudar irmãos, pessoas que viveram e estão vivenciando, estavam passando por momentos difíceis. Né? Eu acho que a gente poderia, dependendo do tempo do pastor Carlos Brito, na próxima quarta-feira continuar sendo sobre depressão entre os pastores. Se acontece. Porque tem muitos pastores, pastor Frank, muitos pastores com depressão, com tristeza profunda. Para que mais do que... O senhor conhece o Projeto Bambu? Pastor Jetro? Não, ainda não. Nós fomos lá presencialmente esse ano. Meu Deus do céu. Rapaz. Sim, vou te necessário. Falar um negócio que... É necessário. Eu participei de algumas atividades, por exemplo, que eu estava em Bolívia, eu lembro que a gente caminhávamos sempre com tutores, e tem um pastor, eu esqueci o nome dele agora, é até um americano que vive em São Paulo, a gente ficava uns 3 dias, né? Só de pastor para pastor, conversando, se abrindo, pedindo, porque é necessário. Hoje está uma carga, tem pastores que estão levando uma carga tremenda sozinhos, e aí acabam afundando a pessoa. Nós estávamos na reunião de intercessão, né, bispo? Na segunda-feira agora. Inclusive, uma das pastoras falou assim, o pastor não pode errar. Né? Se você aí virar um super-homem, aí tá o princípio porque ele é caída, visto, né? Como o santo imaculado, né? Então, mas pastor... Então, eu acho que muitos estão vestindo essa couraça, essa capa de super-homem. E é perigoso isso. E é onde a maior queda, né? Por incrível que pareça, rapidinho, hoje, ou não ontem, estávamos conversando com minha esposa e ela nos mostrou algo que eu achei muito interessante, porque na época, em 2000 e pouco, eu vi esse grupo, o Grupo Hilson, ele veio na Bolívia, a gente tivemos com eles no ginásio na manhã e também na noite. E um desses pastores do Hilson fez algo sobrenatural, assim, algo fora de série. Tem até uma música traduzida pela Gabriela Rocha, né, aquela Creio em Ti, né? Esse pastor fingiu estar com câncer por um espaço de quase 2 anos, enganou a membresia, enganou a igreja, andava com um balão de oxigênio aqui no nariz, e o cara viciado em pornografia. E em meio a isso ele fez essa música, por incrível que pareça, que hoje é cantada no Brasil inteiro, fez sucesso e tudo. Depois ele confessou, foi um negócio lá, expulsaram, mas o cara passou 2 anos viciado em pornografia, com um balão de oxigênio, dizendo que estava enfermo de câncer terminal.
E ele clamando disso, dizendo, eu creio em ti, aquela música, clamando que o único que podia ajudar ele era Deus naquele momento. Né? Era ele, meio do pecado, clamando a misericórdia de Deus. Porque às vezes a música não se faz em momento assim, né? Às vezes outras, mas, cara, enganando, morrendo, um vício que ele não podia deixar, não podia sair da casa dele. Não saía da casa dele, viciado em pornografia. Então ele estava ali com um câncer, né? Só que era um câncer diferente. Sim. Só que é um câncer diferente. Sim. E então o homem em si, a gente sabe que homem ao máximo está relacionado com ser transparente, com a esposa, com os filhos. Eu já cheguei a pedir perdão para meus filhos, né? Cheguei a pedir perdão, às vezes a ignorância, um problema que no outro lado a gente descarrega nos filhos, né? Aquela história, o esposo briga com a esposa briga com o filho chuta o cachorro corre atrás. A gente quer encontrar alguém para descontar. Achar um culpado. Achar um culpado. Até chegar em Deus. Isso. Rapaz, E aí é onde é a maior crise, né? Acho do quem tem ministério, né? Porque você começa a se questionar, pô. A gente até já comentou aqui, né, bispo? A história do próprio bispo. Eu orei, você curou tal, e meu filho. E o meu filho, né? E a minha situação. E a minha situação, e aí. É o caso do Asaf, né? 73, ele vendo os outros prosperar, ele servindo a Deus fielmente, o outro lá que não faz caso de Deus está lá de boa, até que ele entrou, né, na presença de Deus. Mas o Salmo 73... Nós temos esperança não só nessa vida, né? Vai mais além, né? E Paulo traduziu isso de uma forma muito estupenda, né? Sim. Quando ele fala assim, considera tudo isso perca. Excremento. Sim, né? Sim. Eu creio que é muito necessário pastores, líderes, obreiros fortalecer o seu chamado na sua comunhão com Deus, né? Na transparência, no lar, e não caminhar só. Né? Busque pessoas de Deus, pessoas de verdade, gente íntegra, gente que tem a mesma visão. Para aquela frase, sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado a gente vai mais longe. É uma realidade. Infelizmente, nosso horário está acabando, mas assim... Quarta-feira está marcado? Quarta-feira a gente continua esse papo. Pronto. Eu creio que sim, é positivo, então. Gente, vai ser uma alegria e conversar e compartilhar com vocês essa conversa tão produtiva, tão amigável e saudável. Pastor Carlos Brito, satisfação em conhecê-lo, não conhecia ainda. É uma honra ver o que Deus fez na sua vida, está fazendo através da sua vida e saber que você não abandonou o barco. Graças a Deus. Então, assim, de coração mesmo, parabéns pela sua história de vida, por ter compartilhado um pouco aqui conosco. E tenho certeza que tem muito mais aí para a próxima quarta-feira. E eu gostaria que o senhor pudesse... Algumas experiências do campo a gente pode compartilhar. Isso, é essa que eu quero. Queremos chegar nesse nível aí. Por isso nós queremos aqui não. Isso foi só a introdução para a gente chegar nesse campo aí. Porque eu acho que uma das coisas assim, pastor, só para finalizar e o senhor trazer uma mensagem para esses homens que nos ouvem aí, que eu mais tenho buscado nos últimos meses é ver a face de Deus. Aleluia. É ouvir a voz dele de uma forma audível, como o Senhor ouve a mim agora, como Moisés ouviu, como tantos homens de Deus tiveram essas experiências, e pela minha personalidade de Pedro poder dizer assim, eu quero viver as minhas próprias histórias. Sim. Minhas próprias experiências. Então a gente gostaria muito que o senhor estivesse aqui para compartilhar um pouco dessas experiências, do que Deus fez através da sua vida ali no campo missionário, aqui em Palmas, onde o senhor passou, porque eu acredito que são essas experiências que Deus nos oportuniza vivenciar, que fortalece a minha fé, fortalece a nossa fé, a minha missão, a do Bispo Manuel, de todos aqueles que muitas vezes pensam em desistir, ou entregar, ou usar o nome sabático, né? Vou tirar um ano sabático, que na verdade é a fuga, né? A fuga, isso é perigoso. Então, para que esses homens que nos ouvem possam se fortalecer através das suas histórias, das suas experiências. Vai ser uma alegria, pastor Franklin, poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito, daquilo que a gente tem vivido. Eu tenho certeza que será de edificação para algumas vidas, né? Possam estar passando adversidades, momentos difíceis. Eu sempre digo, o ministério ele tem dois lados. Ele é doce e ele é amargo. Aí tá, o pastor Morando até sorrindo, né? É assim. Ele é doce. Tem hora que é mais amargo, né? Tem hora que é mais doce. Né? Mas eu sempre digo, a nossa chamada ela vai segurar o nosso chamado. Saber que você foi chamado por Deus. Né?
que não é uma emoção, não é um sentimento qualquer, é uma convicção do Deus soberano que está acima de qualquer coisa, que te chamou para um propósito maior. E eu sempre digo, o propósito ele é maior do que a circunstância, ou deve ser maior do que as circunstâncias que te levam a ele. José, Deus tinha um propósito, um sonho, e ele passou o que passou para chegar no propósito. Então, o que muitos não querem, às vezes, é viver esse processo até chegar lá. Porque tem dias que é difícil, tem dia que o sol não aparece, as nuvens estão escuras, como alguém diz, o céu parece estar de bronze. Mas é a gente perseverar e persistir. Se ele não está mudando a situação, ele está mudando você. Para aguentar as próximas situações. Exatamente. Né? Mas é isso, a vida cristã. É perseverança, mais que tudo, essa palavra que eu quero deixar. Constância também, né? De 1 Coríntios 15, 52, né? Estar de constantes, né? Perseverante no seu chamado, no seu propósito. Não permita que Satanás te distraiga com qualquer outra coisa, porque às vezes ele não quer que a gente chegue, mas bota muito, tem uma oportunidade de um trabalhinho ali, tem um negócio aqui, tem outro ali. Não que isso seja o trabalho, dignifica a pessoa, mas cuidado com você que tem um chamado específico da parte do Senhor e deixar por qualquer coisa, né? Porque a maior honra e o maior dos privilégios é servir a Deus. E dentro daquilo que você faz, é também um chamado para servir ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Encerra para nós, Luiz. Amém. E quero encerrar com uma frase. Manda. O bom líder não é aquele que sabe tudo, é aquele que não desiste. Não desiste. Deus te abençoe. Certinho. É isso aí. Coração aberto, sempre disposto a aprender, né, pastor? É isso aí.